para falar também sobre a situação lá em Gaza, porque continua muito preocupante a vida dos brasileiros que estão lá, não conseguiram ainda deixar a faixa de Gaza, mesmo com o avanço nas negociações e a saída de outros estrangeiros, os brasileiros ainda não. A situação dos brasileiros ainda não foi resolvida em Gaza, mas uma boa notícia chegou da Cisjordânia, a aeronave da Força Aérea Brasileira está de volta com os repatriados que conseguiram sair da Cisjordânia. Né, André? O desembarque foi hoje cedo aí em Brasília, como a gente está vendo. Que informações você tem? Conta pra gente. Bem-vindo, André. É isso mesmo, Brown. Muito obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados no 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Nesse voo que chegou hoje ao Brasil, vieram 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino. A aeronave, cedida pela Presidência da República, deixou ontem a cidade de Amman, capital da Jordânia. Foram 2 escalas até a chegada ao Brasil, a primeira às 5h35 da manhã desta quinta-feira. A chegada, então, no Brasil aconteceu no Recife. Lá na capital pernambucana, desembarcaram 6 pessoas. Logo depois, o voo seguiu aqui para Brasília, então, e chegou às 8h35 da manhã. Os demais 26 passageiros desembarcaram aqui na capital federal e a grande maioria tem como destino final outras cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. De acordo com o governo federal, essas pessoas já tiveram ou ainda vão ter as passagens até os destinos finais pagas pela Companhia Aérea Azul. O capitão Gustavo Messias Costa, que é o médico que acompanhou o grupo de volta ao Brasil, disse que a condição geral de saúde dos passageiros é boa. A situação geral deles era boa, né? Embora fossem casos muito distintos. A gente tinha desde pessoas muito idosas até crianças de colo. Então, quando a gente lida com extremos de idade, você tem que pensar em diversas possibilidades de como intervir, de como abordar e de como prestar a melhor assistência possível. Tínhamos, sim, pessoas que têm já comorbidades, né, situações prévias aí de saúde e que requeriam algum cuidado, algum monitoramento a mais durante o voo, mas felizmente todos passaram muito bem. A Cisjordânia, de onde chegaram esses repatriados hoje, é um território com palestinos e israelenses. E tem esses 2 povos ali naquela região, só que é uma região que não está envolvida diretamente na guerra entre Israel e o Hamas. Mesmo assim, existe o temor de ataques naquele local e isso acabou fazendo então com que essas pessoas pedissem para deixar então o país. No total, o governo brasileiro já retirou da região do conflito 1.445 pessoas por meio de 10 aviões que já desembarcaram aqui no país. Uma outra aeronave continua no Egito, essa que você está citando agora há pouco, né, Brown? Esperando então os repatriados que estão lá na região de Gaza. O grupo de 34 pessoas depende da liberação para passar pela fronteira de Rafah, que já foi aberta, inclusive, mas até o momento não teve nenhum brasileiro autorizado a fazer aquela travessia. Nas redes sociais, ao comemorar a chegada dos últimos brasileiros hoje, o presidente Lula disse que o governo federal mantém esforços para trazer os cidadãos em Gaza e também para que haja um cessar-fogo na região. Brown. É a nossa torcida, né? Para que seja concluída, que dê certo essa operação e que os brasileiros, assim como esses outros estrangeiros, finalmente consigam encerrar esse pesadelo e sair da faixa de Gaza. A gente continua de olho, acompanhando. Obrigado. André Anelli, direto de Brasília, trazendo para a gente as informações. Agora, Luiz Felipe Dávila, queria te ouvir sobre esse impasse. Dávila, o André até mostrou para a gente essa postagem do presidente Lula, dizendo que o governo brasileiro mantém esforços. Eu te pergunto, Dávila, o que mais pode ser feito? Aí, mais uma vez, na tela, a postagem do presidente Lula, dizendo que os esforços do governo federal continuam. Você acha que o governo está fazendo o que está ao seu alcance ou não? Tem falhado nessas negociações? O que mais poderia ser feito, Dávila? Bom, primeira coisa, né, Vitor, está fazendo sim, está retirando bastante pessoas lá da região, mas por outro lado está falhando, tanto que nós acabamos de escutar o Elcio aí pedindo ajuda do governo para tirá-lo da família de lá, porque não só ele, mas outros brasileiros não estão sendo atendidos pela diplomacia brasileira. Então, eu entendo que precisa ter um esforço aí para valer
para resgatar todos os brasileiros que desejam sair de Israel. Não importa, não é só turista ou trabalhador temporário. Existem pessoas que estão morando lá, como é o caso do Edson, que quer sair com a família dele e que tem todo o direito e o governo precisa acolhê-lo. Então, é preciso, sim, fazer um esforço para atender essas pessoas que já demonstraram abertamente aqui na Jovem Pan desejo de deixar Israel e voltar ao Brasil. Você acha, Piperno, que pode haver alguma intensificação da atuação do governo brasileiro nessas negociações? Era possível uma postura mais incisiva que permitisse aos brasileiros que saíssem de lá? Porque cidadãos de outras nacionalidades conseguiram, os do Brasil ainda não. Por quê? O que é que o governo poderia fazer, Piperno? Bom, há uma série de teorias, nenhuma explicação oficial para isso, mas uma série de teorias. A principal delas é que os brasileiros também estariam sendo colocados lá para o final da fila por conta das posições do Brasil, principalmente no Conselho de Segurança da ONU. Pedindo cessar fogo. Isso. Foram posições... Aliás, o próprio embaixador de Israel aqui no Brasil criticou o Brasil. Então, é uma teoria e é uma teoria que eu não descartaria. De qualquer forma, sobre isso que o Dávila falou, é importante sim o governo brasileiro ficar atento, porque num primeiro momento ele foi muito ágil em trazer de volta pessoas que estavam lá, turismo, enfim, passando pelo país. E aqui, até comentava com o Alan, a gente já entrevistou dezenas de brasileiros que moram em Israel e a grande maioria manifestou a intenção de continuar. Agora, a grande maioria não significa 100%. Então é possível, sim, como a gente acabou de ver, acabou de constatar, ter gente que queira retornar ao Brasil. Então, aí eu acho que o governo brasileiro também poderia proporcionar os meios para que as pessoas voltassem em segurança. Você acha, Alan, que essa questão passa também pelos posicionamentos do governo brasileiro? Será que é uma questão de Estado, aliás, envolve a figura do Brasil e o Brasil como país acabou se tornando um patinho feio, ficou lá no final da fila entre os estrangeiros, ou não? Passa por uma questão de governo, mais do que questão de Estado, significa que isso está ligado às posições do governo e fossem outras as posições do governo, podia ser que os brasileiros já tivessem conseguido sair de lá. É uma boa pergunta que você fez, Brau, mas eu vou ficar aqui com a opinião do Piperno. Eu acho que é uma questão de Estado, né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, se isso se deve às posições adotadas no Conselho de Segurança da ONU, ou se isso está relacionado a algum outro tipo de critério ou algum tipo de problema de recurso logístico, a gente não sabe. O que eu acho que é muito importante, dado que isso está crescendo, esse tipo de reclamação está crescendo, é uma satisfação por parte do governo brasileiro. Por que aqueles brasileiros que moram em Israel, né, que têm uma vida em Israel, eles acabaram ficando para o fim da fila e por que eles estão encontrando estas dificuldades? E aqui nosso papel aqui é justamente dar voz, né, a essas pessoas e trazer aí esse questionamento. O Dávila está chamando. Pois não, Dávila? Não, eu fazer apenas um contraponto ao que o Piperno falou. O Brasil pode estar no fim da fila justamente pela sua insignificância. Ou seja, é melhor soltar primeiro americano, inglês, francês, alemão na frente do que soltar o Brasil. Eu acho exatamente o oposto, Piperno. Aliás, é o contrário. Por quê? Lógico que se tiver que fazer algum gesto para alguém da diplomacia, é melhor fazer para as grandes potências do que para uma potência de segunda linha. Foram também liberados pessoas de países pequenininhos, absolutamente sem expressão alguma. Então, é um nítido sinal, um claro sinal de que Israel não está lá muito contente com as posições do Brasil. Mas eu não... Acho que pode ser país pequeno, mas que tenha extrema relevância, vamos dizer, para essas relações diplomáticas. Botsuana, por exemplo. Não, eu não estou dizendo um país específico, mas assim, no geral, é isso. Mas será que se fosse, por exemplo, fazendo um exercício aqui de imaginação, porque a gente nunca vai ter a resposta, mas se fosse, por exemplo, o governo Jair Bolsonaro, que tinha uma relação simpática, harmônica, digamos, com Israel, vocês acham que seria diferente esse cenário? Vou começar com você, Dávila. Olha, eu acho que essa é uma questão. Israel está lidando agora, vai acabar com o Hamas. Imagina se ele está preocupado com a lista de passaporte que vai sair de Rafah. Entendeu? Se isso aí deve estar
no 5º escalão do Ministério das Relações Exteriores de Israel, gente. Não faz o menor sentido. Israel está focado em outras questões. Então, eu não acho que isso... A gente está dando um peso excessivo a uma coisa que está sendo tratada no 5º escalão da diplomacia. O que você acha, Alain? Tem relação? Eu acho que essa hipótese ela é válida. Agora, é muito difícil de provar. Agora, essa demora se deve por parte dos diplomatas de Israel, e aí eu concordo com o Dávila, a atenção de Israel está voltada para uma outra questão, ou isso se deve a um problema da diplomacia brasileira. Acho que tem que ser apurado, mas de qualquer modo, né, quem está sofrendo é quem está com dificuldade de voltar para o Brasil, né? E o que explica esse impasse todo, Piperno? Ainda é aquele receio do Egito, da entrada de terroristas e do Egito, na verdade, a preocupação com os refugiados e do lado de Israel, a preocupação com a possível saída, junto com esses estrangeiros, de terroristas do Hamas, dissimulados, camuflados no meio desses que tentam fugir da guerra. É isso que explica ou não? Tem mais coisa para além disso? É por uma questão de logística, o Egito, ele estabeleceu que liberaria o acesso a 500 pessoas por dia, né? Então, cabe a Israel fazer a triagem de quem serão esses 500. Então, ontem, por exemplo, saíram vários cidadãos ingleses, franceses e tal, hoje americanos, em sua maioria, também vários de outros países menores. Agora, veja, desde o início, o Brasil mandou para lá avião, o Brasil mandou para lá, por exemplo, caminhão com mantimentos, remédios e tal. Então, o Brasil também se preparou para resgatar essas pessoas. Sobre o que você perguntou, eu tenho certeza que até por conta das relações próximas entre Netanyahu e o Bolsonaro, certamente Israel agiria de uma outra forma. Isso seria positivo, Piperno? Nesse caso, sim. Nesse caso especificamente, sim.